Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alane e você está assistindo a aula de língua portuguesa do projeto Aula em Casa. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos à aula? Bom, na aula de hoje nós iremos trabalhar com o campo da morfossintaxe, ou seja, nós iremos estudar e identificar a estrutura básica das orações, a questão da logística e da construção da oração, certo? Na questão do sujeito, do predicado e do complemento. Bom, antes de iniciarmos, nós precisamos definir o conceito de oração. Muitos de vocês vão pensar, o que é oração? É aquela oração religiosa que eu pratico? Não. A oração na gramática da língua portuguesa diz respeito a todo o recurso linguístico aí, o conjunto da língua que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Ou seja, para que eu tenha uma oração, eu tenho que ter precisamente um verbo, certo? E aí eu posso ter um conjunto de termos ao redor desse meu verbo, ou eu posso ter apenas o verbo fazendo o seu sentido completo. Bom, eu trouxe para vocês aí a diferença entre frase e oração. Porque aí muitos vão me perguntar, a oração é a mesma coisa que frase? Não necessariamente. Frase é qualquer enunciado, qualquer sentença que tem sentido, certo? Por exemplo, se eu falar socorro, vocês irão entender que eu estou ou precisando de ajuda ou eu estou em um caso de vida ou morte, né? Vocês vão entender que eu estou fazendo um pedido, que eu estou suplicando que alguém me ajude. Apenas por proferir socorro. Então, essa é uma sentença que tem sentido. Podemos dizer que é uma frase, mas não é uma oração, já que não tem verbo em torno dela, certo? Bom, eu trouxe aí 2 exemplos de frase. Que dia lindo! Vejam, a unidade significativa aí é o dia. Não tem um verbo aí nessa frase. Portanto, eu não tenho uma oração. A mesma coisa com licença. Com licença é uma frase que faz sentido, que tem um sentido completo, mas que não tem um verbo, portanto, não é uma oração. Já nas frases de baixo, brinquei no parque. Veja que aí eu tenho um verbo significativo, um verbo de ação, brincar, certo? Então, eu tenho uma oração. Já na frase de baixo, cheguei, vi, venci. Eu tenho aí 3 verbos significativos, portanto, eu posso dizer que eu tenho aí 3 orações em uma frase só, certo? Bom, vamos prosseguir para os termos constituintes da oração. É aqueles termos que eles constituem, que eles fazem parte da junção aí, da estrutura da oração. Eles são divididos em 3. Os termos essenciais, que como o nome próprio diz, essência, ele é indispensável, certo? É o sujeito e predicado. Mas nós iremos ver o caso da oração sem sujeito também, porque ela pode ocorrer, apesar de não ser frequente, certo? Bom, termos integrantes da oração, aqueles que entregam geralmente para complementar algum sentido. São os complementos verbais, objeto direto e indireto, o complemento nominal e o agente da passiva, certo? No caso da voz passiva do verbo. Bom, termos acessórios. Os acessórios por exemplo, como o nome próprio diz, aquelas coisas que a gente utiliza para complementar. Quando você vai sair, quando você vai para algum lugar, você coloca alguns acessórios para complementar seu look. A mesma coisa acontece na oração. São aqueles termos que a gente utiliza para dar uma informação a mais, certo? Nós temos aí o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o aposto e o vocativo. Bom, vamos ver agora o sujeito. O sujeito como um termo essencial da oração, certo? É aquela parte que é uma das principais e é de essência de cada oração, de cada enunciado. É a pessoa responsável pela ação. Quando a gente estudou o verbo, a gente viu que os verbos, eles indicam uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado. No caso dos verbos de ação, sempre tem uma pessoa a quem o verbo se refere, certo? A quem ele fala sobre ou quem pratica ou sofre e recebe a ação. Esse caso, essa pessoa aí, é o que chamamos de sujeito. E aí eles têm diversas classificações. Vocês estão vendo aí o sujeito simples, que é formado por um único núcleo. Mas, professora, o que é núcleo?
Vejam só, o núcleo é a parte da frase mais significativa, ou seja, que tem um maior significado, que sem aquela parte a frase não faria sentido, certo? Vejam aí. Letícia caminhava na praia. Eu tenho aí o sujeito simples, o verbo caminhar. Quem estava caminhando na praia? Letícia. E aí o sujeito é fácil de identificar, porque você deve se perguntar a quem a frase, a quem o verbo está se referindo, certo? Está enunciando uma informação sobre quem. E eu posso substituir aí esse nome Letícia por algum pronome do caso reto? Sim, eu posso dizer ela caminhava na praia. Lembrando que os pronomes do caso reto são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, quando eu posso substituir o meu sujeito aí por qualquer um desses pronomes do caso reto, ele fica mais fácil de ser conferido e identificado na minha frase. Vejam aí o caso do sujeito composto. Ele é formado por 2 ou mais núcleos. No sujeito simples, eu só tinha Letícia como núcleo. Era um sujeito só, certo? Já aí no sujeito composto, vejam a frase. Bruno, Thalia e Leonor foram fazer compras. Quem foi fazer compras? Bruno, Thalia e Leonor. 3 sujeitos, certo? 3 núcleos significativos, portanto, sujeito composto. Bom, nós temos também o sujeito oculto, que é aquele que não aparece declarado na frase, porém existe uma pessoa que desenvolve a ação. A gente consegue identificar o sujeito oculto pela conjunção do verbo, certo? Vamos ver. Fui comprar óleo para fritar as coxinhas. A gente sabe que esse verbo aí, ir, ele foi conjugado aí em primeira pessoa. Quem que foi? Eu. Eu fui comprar óleo para fritar as coxinhas. Portanto, o sujeito oculto aí é eu. É a pessoa a quem o verbo se refere, certo? Já no sujeito indeterminado, a gente não consegue determinar de forma alguma o sujeito da oração. Geralmente, ele acontece quando os verbos vêm na terceira pessoa do singular, sem ter nenhuma referência antes. Vejam aí. Fizeram acusações sobre você. Fizeram, mas quem fez? Eu não tenho como saber, eu não consigo determinar o sujeito, certo? Portanto, a gente chama de sujeito indeterminado. O verbo na terceira pessoa do singular, mais a partículazinha se, também indica um verbo aí, um sujeito indeterminado. Vejam só. Acredita-se na conscientização da população. Alguém acredita, certo? Mas eu não sei quem é. Portanto, eu não consigo determinar aí quem é o sujeito dessa oração. Portanto, sujeito indeterminado. Bom, nós também temos o sujeito inexistente, que é quando não há qualquer elemento ao qual o predicado se refere. No sujeito inexistente, nós também chamamos de oração sem sujeito, que é aquele casinho que eu falei para vocês. Acontece com os verbos impessoais, como houveram aí, veja. Houve muitos comentários. A gente não tem sujeito aí nessa oração, certo? Ele fez apenas uma conclusão, com o sentido de existir. Existiam muitos comentários. Bom, os verbos indicativos também de fenômenos da natureza, que eu falei para vocês que os verbos impessoais, eles geralmente não têm sujeito. Vejam, chuviscou o dia todo, indica um fenômeno da natureza. Portanto, eu não tenho um sujeito que pratica ou que sofre a ação. E o verbo ser, quando indica tempo. São 3 horas. O verbo fazer também, quando indica tempo, entra nesse casinho de sujeito inexistente, tá? Por exemplo, faz dias que não o vejo. Quando eu estou indicando o tempo, eu não consigo identificar aí o meu sujeito. Bom, eu trouxe uma questão rapidinha para a gente fazer, para a gente identificar aí os tipos de sujeito. Choveu muito ontem à noite, indicando o fenômeno da natureza, como eu falei para vocês, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Cantar faz bem para a alma. O que faz bem para a alma? Cantar. Sujeito simples. As chaves e as malas de Joana já estão no carro. Quem já está no carro? As malas e as chaves de Joana. Portanto, sujeito composto, já que eu tenho aí 2 núcleos significativos. Não encontraram o culpado. Não encontraram o culpado. Eu não consigo identificar quem não encontrou, certo? Portanto, aí é um sujeito indeterminado.
Perdi o voo. Quem perdeu o voo? Eu. Portanto, sujeito aí oculto. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.